Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente conclui uma prova completa da FUNCERN, beleza? Abordaremos aí mais 5 questões que discutem vários conteúdos, beleza? Desde já, boa sorte, bons estudos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos manter o canal em atividade, valeu? Valeu galera, sucesso no seu concurso, boa sorte, bons estudos. Hello galera, então vamos aí à nossa sexta questão da prova, beleza? Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Vamos lá acompanhar aqui a leitura do enunciado comigo, que diz assim: as aspas foram empregadas para sinalizarem um distanciamento do autor do texto em relação à informação destacada em... Muito bem, nas 4 alternativas aqui você vai ter o uso das aspas, e como nós vimos aí no vídeo anterior, as aspas podem ser utilizadas para sinalizar, para registrar informações diferentes, né, com intuitos diferentes, beleza? Então, nesse caso aqui, nessa questão, você vai perceber que em 3 momentos as aspas foram utilizadas simplesmente para destacar um nome próprio, né, o nome de uma obra. Então veja aqui, ó, na letra A você tem assim, ó: passe na livraria mais próxima e peça o drible de Sérgio Rodrigues. O drible aqui representa o nome de uma obra e é por isso que as aspas foram utilizadas, beleza? Vamos aqui para a letra B. Sem esquecer uma obra-prima de Sérgio Santana, a novela Páginas em Glórias. Aqui também, Páginas em Glória é o nome de uma obra e as aspas foram utilizadas para isso, né? Para destacar aí o nome dessa obra, beleza? Aí aqui você tem na letra C, acompanha aqui, a qual sente desprezo pelas coisas do povo. Então veja aqui que o termo aqui, coisas do povo, não representa o nome de uma obra, então ela foi utilizada aqui com um intuito diferente, beleza? E vamos aqui, ó, para a letra D, todas reunidas na antologia 22 Contistas em Campo, organizada por Flávio Moreira da Costa. Então muito bem, mais uma vez aqui, ó, o termo 22 Contistas em Campo é também o nome de uma obra, beleza? Então apenas aqui, só por essa dedução, né? Só por essa dedução, o candidato já ficaria com a letra C aqui, porque as aspas foram utilizadas com finalidade diferente, beleza? Então a resposta nessa lógica seria a letra C. Agora aqui também, quando ele diz assim, as aspas foram utilizadas para sinalizarem um distanciamento do autor em relação à informação destacada. No texto é abordada a seguinte questão: todas reunidas na antologia 22 Contistas em Campo, organizada por Flávio Moreira da Costa. Então muito bem, mais uma vez aqui, ó, o termo 22 Contistas em Campo é também o nome de uma obra, beleza? Então apenas aqui, só por essa dedução, né? Só por essa dedução, o candidato já ficaria com a letra C aqui, porque as aspas foram utilizadas com finalidade diferente, beleza? Então a resposta nessa lógica seria a letra C. Agora aqui também, quando ele diz assim, as aspas foram utilizadas para sinalizarem um distanciamento do autor em relação à informação destacada. No texto é abordada a seguinte questão: os autores brasileiros não falariam de futebol porque, em sua maioria, os autores e escritores pertencem à elite branca, né? Então, coisas do povo seria algo que fosse distante dos escritores, né? Dos escritores. Então, o escritor aí, como sendo também o autor também aí se encaixando nessa elite, né, de escritores, estaria um pouco distante aí, né, dessas coisas do povo, como diz o enunciado, beleza? Então, opção correta aí, letra C, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Ok, galera, vamos aí à nossa 7ª questão, né? Acompanhe aqui mais uma vez o enunciado comigo, que diz assim: em relação à progressão textual, o parágrafo 4, muito bem, o parágrafo 4 apresenta uma nova ideia principal a ser desenvolvida. Letra B, faz contraposição à ideia central desenvolvida no parágrafo anterior. Letra C, estabelece comparação com a ideia central desenvolvida no parágrafo anterior. E letra D,
complementa o desenvolvimento do parágrafo anterior. Muito bem, você tem aí, apresenta uma nova ideia, faz uma contraposição, estabelece uma comparação ou complementa o desenvolvimento do parágrafo anterior. É claro que nós temos que voltar ao texto para analisarmos isso aí. Muito bem, você vai lá o parágrafo 4. Bem, aqui está o texto. Muito bem, aqui está o texto, você tem parágrafo 1, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, esse é o terceiro parágrafo e você quer ver aqui o quarto, né? Para você entender melhor isso aí, você teria que ler o terceiro parágrafo para ver qual a ideia que está sendo apresentada no terceiro parágrafo e aí você vê qual a relação que se estabelece entre ele e o quarto parágrafo, beleza? Vamos lá, vamos ler bem rapidinho. Um pessoal enche a boca para afirmar que não existe o grande romance brasileiro sobre futebol. Ok, mas cadê o grande romance italiano, o inglês, sobre o tema? O alemão, o espanhol, o argentino, o francês? Provavelmente ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite branca e sabem até cobrar escanteios em curva. Se você não tiver paciência de esperar que essa maravilha seja enfim descoberta e traduzida do javanês, passe na livraria mais próxima e peça o drible de Sérgio Buarque. Muito bem. Essa parte aqui, ó, que está grifadinha, isso é uma ironia, né, do autor, muito recorrente nas crônicas, né? O autor brinca, faz humor, faz ironia. Isso é muito recorrente nas crônicas, beleza? Então isso é uma das características da crônica. Muito bem. Então veja aqui, olha. Se você não tiver paciência de esperar que essa maravilha seja enfim descoberta e traduzida do javanês, passe na livraria mais próxima e peça o drible. Aí ele diz, ele continua aqui no quarto parágrafo. Que tal as ficções de Alcântara Machado, Raquel de Queiroz, João Baldo, Moacir Ciliar, Rubem Fonseca, João Antônio, Loyola Brandão, Hilda Rister, todas reunidas na antologia 22 Contistas em Campo, organizada por Flávio Moreira da Costa. Sem esquecer, uma obra-prima de Sérgio Santana, a novela Páginas Sem Glória, na qual se narra uma pequena tragédia vivida por um craque suburbano. Então, muito bem. Qual a ideia que nós temos aqui? No terceiro parágrafo, ele começa a defender a ideia de que existe sim uma literatura brasileira que aborda o futebol, e ele começa citando a obra O Drible, de Sérgio Rodrigues, e no quarto parágrafo ele vai complementar, vai apresentar outras obras que também abordam a mesma temática, beleza? Então, o quarto parágrafo aí, como você vê, ele acaba complementando uma ideia que foi apresentada e desenvolvida no parágrafo anterior, beleza? Isso aqui nós vamos encontrar no número 7, na letra D, né? Complementa, veja aqui, olha, complementa o desenvolvimento do parágrafo anterior, beleza? Português facinho com Zé Roberto. Uma questão básica de interpretação que exige do candidato a capacidade de perceber como é que as ideias se organizam para estruturar o texto, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Hello, galera, vamos aí à nossa oitava questão. Acompanhe a leitura aqui do enunciado comigo. Considere o trecho. Como o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues. Muito bem. Há nesse trecho duas orações que mantêm uma relação de. Muito bem. Aqui você teria que ter um conhecimento básico sobre a classificação das orações coordenadas e subordinadas. No vídeo anterior eu falei para você que se você não dominar esse assunto completo, você teria que dominar pelo menos as orações coordenadas, ou seja, conhecer as conjunções coordenativas. Por quê? Porque é um número menor e você, percebendo no texto se existe uma oração ou uma conjunção coordenativa, automaticamente você já vai saber se está diante de um período composto por subordinação ou por coordenação, beleza? Então, você tendo esse conhecimento, você perceberia que aqui, nesse trecho aqui, né, no enunciado aqui, olha, não há nenhuma oração, não há nenhuma conjunção coordenativa, beleza? Sabendo disso, você só poderia ter aqui um período composto por subordinação. Então, muito bem. Sabendo disso aqui, você ficaria com as opções A e B, beleza?
mantém uma relação de subordinação conformativa ou subordinação causal, beleza? Aí aqui você veria para esse termo aqui, ó, como. O como é uma conjunção subordinativa que pode estabelecer três relações semânticas. Pode estabelecer comparação, causa ou conformidade, beleza? Vamos entender isso aqui um pouco. Muito bem. Quando você puder trocar a palavra como, a conjunção como, por uma conjunção do tipo conforme, segundo, de acordo, o como estará estabelecendo uma relação de conformidade. Por exemplo, então, muito bem, aqui você tem a prova foi aplicada como havíamos combinado. Veja aqui que neste caso você poderia trocar a conjunção como por uma conjunção do tipo conforme, de acordo, segundo. Veja, a prova foi aplicada conforme havíamos combinado. A prova foi aplicada segundo havíamos combinado, beleza? Já quando o como estabelece uma relação semântica de causa, ele pode ser trocado por uma conjunção do tipo já que, uma vez que, porque e assim por diante. Veja, muito bem. Como estava chovendo, não fomos à praia. Veja aqui que essa conjunção como, eu poderia trocar porque, já que, uma vez que. Já que estava chovendo, não fomos à praia. Uma vez que estava chovendo, não fomos à praia. Porque estava chovendo, não fomos à praia. Beleza? Então, se você se deparar com um fragmento, né, no qual apareça a conjunção como e você tem a dúvida, procure trocar por conforme ou por já que, uma vez que. Se você puder trocar com qualidade por conforme, essa conjunção será conformativa. Se puder trocar por porque, já que, será causal, beleza? Veja aqui que nesse caso a palavra como poderia ser trocada facilmente pela conjunção já que, uma vez que. Já que o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues. Uma vez que o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues, beleza? Então você ficaria aqui, ó. Letra B, estabelece uma relação semântica de causa, beleza? Oração subordinada adverbial causal, beleza? Português facinho, facinho com Zé Roberto. Vamos aí para a nossa próxima questão. Ok, galera, vamos aí à nossa segunda questão. Acompanhe mais uma vez a leitura do enunciado comigo. Considere o trecho. Quando vão ao campo para contá-lo e interpretá-lo, os autores Brazuca têm batido um bolão. Aí ele diz o seguinte: recebe o sinal gráfico para indicar tão somente, né, tão somente a vogal tônica as palavras. Muito bem. Aqui o candidato precisaria ter um conhecimento básico, né? Entender que o sinal gráfico ele tem a finalidade de marcar a sílaba tônica, né? De indicar qual a sílaba tônica da palavra, mas nem sempre ele cumpre apenas essa função, beleza? Então, por exemplo, aqui, olha, o tio, né? O tio, ele além de indicar a sílaba tônica, ele também acaba funcionando para marcar a nasalidade, beleza? Se não fosse se o tio estivesse marcando apenas a sílaba tônica, você não diria bolão, diria bolau, né? Então, o tio aí indica o som nasal ão, né? Então, muito bem, você com esse conhecimento, você descartaria aqui as palavras de número 1 e 5, beleza? Aí você iria aqui, ó, para a palavra tem. A palavra tem aqui, o acento circunflexo, ele não necessariamente está marcando a sílaba tônica. A função dele aí é marcar a pluralidade, beleza? Marcar o número plural. Por exemplo, você diz, eles têm. Então, o tem aí está indicando plural. E você diz, ele tem, beleza? Então, o acento circunflexo aí, neste caso, não necessariamente está marcando a sílaba tônica, mas está indicando o número plural, beleza? Isso ocorre com os verbos ter e vir. Ele tem, eles têm, com acento circunflexo. Ele vem, eles vêm também com acento circunflexo, beleza? Então você descartava aí automaticamente também a palavra de número 4. Soariam aqui as palavras contá-lo e interpretá-lo, ok? Item 2 e 3 que está aqui na letra C, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Essa questão é uma questão simples aí de
um pouco de conhecimento do uso dos sinais gráficos, mas também um pouco vocês, como havia falado em vídeos anteriores, a FUNCERN não se preocupa em abordar simplesmente as questões gramaticais. Ela procura uma forma de envolver isso aí, de envolver o conteúdo dentro do conhecimento gramatical, mas também de um aspecto interpretativo, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos para a nossa próxima e última questão. Ok, galerinha, vamos aí para a nossa 10ª e última questão, beleza? Acompanhe aqui a leitura do enunciado comigo. Considere o trecho uma tese confusa que explicaria por que o esporte é tão pouco presente em nossa literatura. Aponta a elite branca como a grande culpada, a qual sente desprezo pelas coisas do povo. Muito bem. Essa questão aqui exige um pouco do conhecimento sobre o uso dos porquês, né? Mas também é uma questão de interpretação básica. Um candidato atento não perderia essa questão, mesmo que ele não dominasse o conhecimento do uso dos porquês. Beleza? Então vamos aqui, olha. A palavra em destaque estará assim grafada por, nesse contexto linguístico, equivaler, letra A, equivaler o motivo pelo qual, letra B, exercer a função de um substantivo, letra C, iniciar uma interrogação indireta e letra D, introduzir oração equivalente a por isso, né? Muito bem, vamos começar por aqui. Por isso é uma conjunção que introduz uma oração conclusiva, beleza? Então, não é essa a ideia. Esse porquê aí não tem essa função de conjunção conclusiva, nada a ver, beleza? Iniciar uma interrogação direta, a gente sabe que para se iniciar uma interrogação é utilizado o porquê separado, né? Como está aí. Mas, nesse caso aqui, você não tem nenhuma ideia de frase interrogativa, beleza? Então, você vem aqui para a letra B. Exerce a função de um substantivo. Muito bem, também não. A alternativa estava descartada. Isso de fato ocorre, o porquê pode desempenhar a função de substantivo, mas não é isso que está ocorrendo aí. Quando isso ocorrer, esse porquê será escrito junto e com acento e será introduzido por um artigo, como nós podemos ver mais ou menos nesse exemplo aqui. Nesse contexto aqui, a palavra porquê exerce a função de substantivo e poderia ser trocado pela palavra motivo ou razão. Por exemplo, qual a razão de tanto barulho? Qual o motivo de tanto barulho? Beleza? Então, também não é a letra B. Nós ficaríamos aqui com a letra A, que, como falei, ainda que o candidato não dominasse os conhecimentos que foram abordados agora, se ele fizesse uma simples substituição na frase, perceberia que a expressão aqui poderia substituir com qualidade o porquê, beleza? Então, veja. Uma tese confusa que explicaria o motivo pelo qual o esporte é tão pouco presente na nossa literatura, beleza? Então aqui nesse porquê você tem a preposição por e o pronome relativo que ocorre aqui também. Você tem aqui a preposição que e o pronome relativo qual, beleza? Então aqui nós teremos a letra A como resposta, né? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Boa sorte, bons estudos, sucesso nos concursos, que Deus vos abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe seu like para que nós possamos continuar trabalhando com mais frequência e com mais qualidade, beleza? Valeu, galera, boa sorte, bons estudos, português facinho, facinho com o Zé Roberto. Fiquem com Deus.